Lembram-se disto? Eu lhe faço um favor só! Não intervenha porque eu faço pela direita uma boca aqui dentro! Ai, Jesus, nossa vida! Ai, Jesus! Por amor de Deus! Ai, Jesus, esses ladrões! Esses ladrões! Pois é, Manuel Subtil foi o protagonista de um dos episódios mais bizarros que alguma vez teve lugar em Portugal. Em 2001, trancou-se com mais 4 pessoas nos estúdios da RTP por quase 9 horas, num episódio acompanhado ao segundo por todas as televisões portuguesas. Apesar de ainda estar na memória de muitos portugueses, sabemos exatamente as motivações e conclusões de todo o incidente? Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje trago-vos um caso um bocadinho diferente, um bocadinho mais de curiosidade sobre o homem que ficou barricado por quase 9 horas nos estúdios da RTP. Pouco ou nada é sabido de Manuel Subtil antes do incidente ocorrido em 2001. Sabe-se apenas que é natural de Sernás, Coimbra, e que com 14 anos emigra com a família para Paris, França, onde começa desde logo a trabalhar. De entre vários trabalhos como operário e até taxista, passa na década de 80 a trabalhar por conta própria e em 1988 abre com a sua esposa, Maria Odete Subtil, a empresa Luz Portuguesa, uma empresa que dava apoio jurídico a portugueses que queriam trabalhar por conta própria em França, um país com um elevado número de portugueses. Fornecia uma espécie de consultoria. Na empresa, os negócios de Subtil pareciam correr bem, até que a 19 de julho de 1990, a RTP transmite uma reportagem no seu segmento 24 horas, onde retrata a empresa Luz Portuguesa de Manuel Subtil, em França, e levanta questões sobre a legalidade e seriedade dos serviços prestados pela mesma, supostamente alegando, inclusive, que poderia fornecer documentos falsos e que até as autoridades francesas já estavam em vigilância discreta da tal empresa, entre outras coisas. Após esta reportagem, mais ninguém procurava os serviços de Manuel Subtil e da sua empresa. Em maio de 1991, encerra portas devido à sua falência. Completamente ultrajado pelas alegações da reportagem da RTP, que lhe destruíram o negócio e a reputação, Manuel Subtil processa a RTP e em 2000 ganha o processo. A RTP impõe um recurso à sua condenação, sendo um direito seu e de todos nós, 10 dias depois da saída das deliberações. Como em todos os processos, estando pendente finalizar um recurso, a primeira condenação fica também ela pendente. E Manuel Subtil mostra-se bastante insatisfeito e até inconformado. A 4 de janeiro de 2001, uma quinta-feira, pelas 7h19 da manhã, Manuel Subtil, de 47 anos na altura e acompanhado com mais 4 mulheres, entra no edifício dos estúdios do canal de televisão RTP, na Avenida 5 de Outubro, Lisboa. As 4 mulheres que o acompanhavam eram a sua esposa, Maria Odete Subtil, a sua ex-mulher, naturalizada em França, a sua enteada, Vânia Freitas, de 15 anos, e a sua filha mais nova, Lucy, de apenas 6 anos. Imagens das câmaras de vigilância mostram a sua entrada no edifício e desde logo dirige-se à recepção. Manuel Subtil diz que apenas disse ao segurança ali presente que "Eu venho aqui como a Virgem Maria foi a Fátima, e quando os pastorinhos ficaram da primeira vez com medo, ela disse, não tenham medo, que eu não vou fazer mal a ninguém." Muito poético, desde logo. No entanto, há várias testemunhas que dizem que não foi bem assim. O segurança presente na recepção e ao qual Manuel Subtil se dirigiu diz que Manuel perguntou onde era a casa de banho e que queria ficar lá. Coisa que o segurança achou desde logo muito estranha e chamou um colega ali perto. De seguida, Manuel Subtil, nervoso, abriu a pasta que trazia consigo, onde estavam presentes, entre outras coisas, uma garrafa com gasolina e um revólver. Manuel Subtil pega no revólver e aponta-o ao segurança e diz que ainda tem uma lata de dinamite consigo. O segurança ameaça chamar a polícia e Manuel Subtil começa a dirigir-se com a sua família pelos estúdios da RTP para a zona do teletexto, onde encontra uma empregada de limpeza a quem também aponta o revólver pouco antes de se trancar com a sua família na casa de banho. A partir daqui, o circo montou-se. Manuel Subtil estava constantemente aos berros na casa de banho, a gritar com as pessoas do lado de fora, a dizer que só queria justiça e que já não tinha mais por que viver, que se ia matar, mas que queria que a sua família usufruísse do que era seu de direito.
Ameaçou também várias vezes que se alguém tentasse entrar, ele ou dava um tiro em si próprio ou então fazia explodir uma bomba que tinha consigo. Eu pedi tudo quanto tinha, casas e tudo. Nós perdemos tudo, não temos nada, queremos morrer. E eles deram-nos o dinheiro há 20 anos que estragaram a nossa vida. Há 20 anos que estragaram a nossa vida. Eu agradeço só uma coisa. Uma coisa que eu agradeço, não tenho aqui perto, porque eu disparo porque eu quero morrer. Por amor de Deus, faça-me um favor só. Não me trabalhem porque eu faço pelo direito da minha boca aqui dentro. Eu quero a minha filha para morrer. Eu quero pôr minhas filhas na rua. Quando os senhores quiserem serviço, eu ponho as minhas filhas na rua e acabo com a minha vida. Pela arma que ela tem. A polícia foi chamada ao local e desde logo fechou o trânsito na Avenida 5 de Outubro e evacuou todo o edifício da RTP. No entanto, as estações de televisão já começavam a chegar ao local e a transmitir em direto o homem barricado na RTP. Por curiosidade, barricado é uma palavra que não existe no dicionário e esta foi a primeira vez que sequer foi criada e utilizada. No fundo, é o particípio passado do verbo barricar. À medida que as estações paravam a sua emissão normal de programação para passar o acontecimento em direto, pessoas também se amontoavam no exterior do edifício da RTP para poderem ver tudo em primeira mão. Apesar de supostamente haver uma ameaça de bomba e o edifício ter sido evacuado, as câmaras de televisões também estavam constantemente do lado de fora da porta da casa de banho, onde estava Manuel e a sua família. A polícia ainda chamou ao local a Brigada de Minas e Armadilhas e até os GOI, Forças Especiais Portuguesas, foram também chamados ao local para intervir se necessário. O PJ começou com diálogos de negociações com Manuel Subtil. O caso parecia bem grave. Dentro da RTP aparecia uma autêntica sede militar montada em poucas horas, com planos, armamento e equipamento para intervir e evitar o pior, o que quer que o pior fosse nesta situação. Quando ficou conhecida a identidade do homem barricado, chegou-se à conclusão que o ato a ocorrer era uma forma de protesto de Manuel Subtil pela lentidão da justiça portuguesa a resolver o seu processo contra a RTP, já que ele continuava a dizer que tinha perdido tudo em 1990, quando a RTP emitiu a tal reportagem com alegações graves, e segundo ele falsas, contra a sua empresa e que 10 anos depois ainda não tinha conseguido justiça, que neste caso era mais ou menos sinónimo de indenização. Ao longo da manhã, Manuel Subtil foi concebendo entrevistas a rádios e estações de televisão por telefone, enquanto ainda estava dentro da casa de banho, barricado. Uma coisa assim bizarra. Ainda mais bizarro era o apoio incondicional que ele estava a receber desde o exterior pelos populares que acompanhavam o desespero de um homem à beira do suicídio. Alguns populares ainda exigiam falar diretamente com ele para o demoverem da decisão de se suicidar. Porquê que quer falar com o Sr. Manuel Subtil? Falar com o Sr. Manuel Subtil, só com ele, diretamente. Porquê? Para ele me ouvir. E depois de ele me ouvir, ele vai sair em beleza e vamos almoçar os dois. O que é que lhe iria dizer? Vou-lhe dizer que não tem o direito de acabar com a vida dele nem a vida de ninguém. Porque isso só Deus é que tem o direito. Foi Deus que nos deu a vida, só Deus tem o direito de nos atirar. É só o que ele quer dizer, mais nada. E ele vai sair em beleza e vamos almoçar os dois. Inclusive, doações por telefone foram feitas para que Manuel Subtil conseguisse resolver a sua vida. As estações de televisão também começaram a contactar membros da família de Subtil e até a sua médica de família, transmitindo as entrevistas telefónicas em direto. Foi realmente um autêntico circo. Manuel Subtil pedia também continuamente a presença do seu advogado, por alguma razão. Perto do meio-dia, Manuel Subtil avisa que as suas filhas estavam com fome e que tinham de comer. Abriu a porta para elas saírem e almoçaram pizza nos estúdios da RTP. E depois ainda andaram numa espécie de visita de estudo com alguém da emissora, a visitar a regi e os locais de produção da estação de televisão, como se nada se passasse. Não consegui saber se as duas crianças voltaram a entrar na casa de banho de novo depois disto. Por volta das 3 da tarde, a Brigada de Minas e Armadilhas abandona o local com todo o seu equipamento, fazendo parecer que, afinal, a situação pode não ser tão grave assim e, se calhar, nem tudo o que ameaça e diz Manuel Subtil é verdadeiro. Um pouco mais tarde, os GOI e a maior parte do equipamento e profissionais policiais também se vão embora. O caso parecia estar a acalmar e a chegar ao fim. Manuel Subtil também deixa sair da casa de banho a sua mulher e ex-mulher. Pouco depois das 4 da tarde, quase 9 horas depois de ter entrado, Manuel Subtil sai do edifício da RTP acompanhado pela PJ,
para onde vai ser também encaminhado para interrogatório. Palmas dos populares acompanharam a sua saída são e salvo, enquanto Manuel Subtil agradecia aos presentes, atirando beijos à população. Sempre dramático desde o início. Após horas de interrogatório, chegou-se à conclusão que Manuel Subtil não tinha com ele qualquer engenho explosivo. Tinha apenas um revólver, uma outra arma de fogo que não consegui saber qual e a tal garrafa de gasolina. As 4 reféns não eram bem reféns, já que tinham ido de livre e espontânea vontade. A sua enteada a dizer que assim podiam tentar evitar o pior, ou seja, que o padrasto se suicidasse. Durante as quase 9 horas na casa de banho, Manuel fumou continuamente 10 maços de cigarro, expondo, imaginem, as suas queridas filhas àquela quantidade de fumo passivo num espaço tão pequeno. Não muito justo, não. Foi registado que Manuel Subtil não parecia, imaginem, estar bem mentalmente, o que, aliado ao fato de não ter comido o dia todo, o tornava muitas vezes não responsivo no interrogatório. Mas não pensem que foi chamado algum perito em saúde mental, como um psicólogo ou até um psiquiatra. Nada disso. Foi chamado um profissional, sim, mas um bioquímico, para alegadamente tirar sangue de Manuel Subtil para análise e ver se estava sob efeito de medicação ou não, para depois encaminhar esses resultados a um médico. Um bioquímico. Também se ficou a saber que Manuel Subtil se rendeu sem grandes problemas quando lhe foi prometido pela PJ que iriam acelerar a decisão do recurso da RTP e que depois da saída da conclusão desse recurso, a RTP não poderia mais preencher recursos, ou seja, que a decisão seria desta vez final, o que é uma autêntica ilegalidade e falta de transparência judicial, já que qualquer parte condenada tem sempre direito a ir a um recurso. Entre outras alegações, Manuel Subtil ainda dizia que um membro do governo português tentou arquivar o seu processo. Depois do interrogatório, Manuel Subtil foi acusado do crime de sequestro, extorsão tentada, coação grave, ofensa à pessoa coletiva e posse de arma. Manuel Subtil, posteriormente, transformou-se numa pequena celebridade em Portugal. Nos meses depois, aparecia em todos os programas mais badalados da televisão portuguesa, como o Herman Sick e as Noites Marcianas. A decisão sobre o recurso emitido pela RTP veio mesmo a sair nem um mês depois. Aparentemente, o circo surtiu efeito. Nesse recurso, a primeira decisão manteve-se intacta, ou seja, a RTP foi mesmo condenada a pagar 100 mil contos a Manuel Subtil pela transmissão da tal reportagem que levou à falência da sua empresa. Também foram condenados os jornalistas Samuel Costa e Vasco Trigo, respectivamente o autor da reportagem e o apresentador do jornal onde ela foi emitida. Eduardo Muniz, diretor da RTP na altura, foi ilibado em recurso e seria a única diferença na decisão do tribunal neste último recurso. Quando foi lida a conclusão do recurso, Manuel Subtil, presente mesmo no interior do tribunal e novamente dramático, fez todo um agradecimento teatral a todos os juízes envolvidos e a pedir o melhor para eles e para todas as suas famílias, nomeadamente saúde e bênçãos. Mantendo-se a condenação feita na primeira instância em relação aos réus RTP, Samuel Costa e Vasco Trigo. Que Deus abençoe os juízes de Portugal! Senhor, que abençoe os juízes todos! Zero justiça! Mas o caso ainda não acaba por aqui. Apesar do prometido em contrário, Manuel Subtil mostrou-se estupefacto quando a RTP pede novo recurso da decisão. Não só isso, mas a RTP pediu ainda uma indemnização a Manuel Subtil pelos danos causados ao edifício. A decisão da sentença final seria posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, no entanto. A 14 de outubro de 2002, Manuel Subtil revolta-se de novo com o facto da RTP não pagar a indemnização de cerca de 10 milhões de euros, 2 milhões de contos que lhe era devida. Um valor um pouco acrescido face aos 100 mil contos primeiramente exigidos por ele. E já sabemos qual é a forma de Manuel Subtil se revoltar, não é? Pois é, Manuel barrica-se de novo, mas desta vez dentro do seu próprio carro, amarrado com correntes, em frente aos estúdios da RTP. Envia vídeos à agência Lusa onde diz que hoje não é dia para brincadeiras, só exijo 2 coisas. Ou me pagam ou têm a coragem de acabar comigo, de me matar. Diz também que desta vez não vai atentar contra o património nacional, as instalações da RTP, provavelmente porque da primeira vez foi obrigado a pagar os danos do edifício.
nem contra a vida de ninguém, mas garante que se às 8 horas e 1 minuto da noite não tiver recebido o dinheiro, nem tiver sido morto, fará de tudo para ser abatido, insistindo que se nenhuma garantia lhe for dada até às tais 20 horas e 1 minuto, comete um ato de loucura, que não especificou, para obrigar a polícia a disparar sobre ele. Exijo que me deem um tiro na cabeça, diz Subtil. Ainda disse que sofre a cada minuto e sobrevive à custa de 20 a 30 comprimidos por dia. E ainda adiciona por fim, não responderei pelos meus atos. Mas, infelizmente, este segundo círculo já os portugueses tinham visto. Era um episódio um pouco repetido e por isso mesmo nem sequer foi transmitido em direto. Nem as pessoas queriam saber do homem acorrentado ao carro a exigir o mesmo que há um ano atrás, a tal justiça. Embora Manuel Subtil tenha alertado ele mesmo a polícia ao local, não houve forças policiais a deslocarem-se para lá. Um pouco como a história do Pedro e o Lobo, não? O episódio foi muito pouco noticiado, tanto é que nem consegui saber como acabou, mas que foi sem a morte de Manuel Subtil, isso é certo, já que apareceu bem e aparentemente saudável na reportagem da SIC dos Perdidos e Achados, 5 anos depois. Responsáveis da RTP a dizerem publicamente que o Sr. Subtil pede 2 milhões e tal de contos, como poderia pedir 10 milhões ou outro valor qualquer. Ora, a RTP não pode pagar uma indemnização mediante o que é pedido por um qualquer cidadão, acrescentando que a televisão pública só pagaria qualquer indemnização a Manuel Subtil quando ele conseguir provar como chegou ao valor de 2,1 milhões de contos que exige. Em 2007, 6 anos depois do episódio do Barricado da RTP, sai o resultado da condenação de Manuel Subtil. 4 anos de prisão com pena suspensa e ainda o pagamento de uma indemnização de 40 mil euros mais juros à RTP, bem como os custos legais do processo por danos patrimoniais e não patrimoniais. Segundo a juíza Paula Conceição, sendo bom o julgamento realizar-se alguns anos depois dos factos, uma vez que permitiu a Manuel Subtil perceber o seu real significado. E, na minha opinião, também para Manuel Subtil perceber que não é só a seu favor que a justiça portuguesa é lenta. A justiça portuguesa é sempre lenta, ponto final. No entanto, não parece que Manuel Subtil percebeu nunca a gravidade dos seus atos, já que em 2006, na tal reportagem da SIC dos Perdidos e Achados, ele descreve o fato de estar barricado com a família horas a fio numa casa de banho como estava com a minha família, apenas com a minha família. Era como se estivéssemos sentados aqui à mesa, só que lá não havia mesa. Havia uma sanita, um bidé e um lavatório. Aliás, pelos vistos, não era nada novo para Manuel Subtil tentar resolver desta forma tão bizarra e pública os seus problemas. Ao que parece, em 1990, segundo o embaixador português em França, Subtil também se barricou na embaixada, embora não se saiba muito bem porquê. Mas seria então a sua empresa fraudulenta e teria a RTP razão na reportagem? Provavelmente, mas talvez a RTP se tenha precipitado e não tivesse todas as provas necessárias para corroborar as alegações, já que descobri pelo menos 2 processos contra Manuel Subtil anteriores a 2001. Um por difamação, em 1993, quando participa numa notícia supostamente falsa contra José António Pedrosa, agente da Brigada de Trânsito de Leiria, com o título "Sacou 85 contos por negócio que nunca existiu". Ao que parece, também Manuel Subtil vai para público acusar pessoas de roubar, sem provas, já que foi condenado a pagar uma indemnização que, imaginem, pelo menos até 2001, ainda não tinha pago. Será karma tudo isto? O segundo processo foi colocado por um português que procurou os serviços da empresa de Subtil, em França, o qual diz que lhe deu imenso dinheiro sem nunca lhe ter sido dado nenhum aconselhamento jurídico como acordado. Em 1998, a justiça francesa condena Subtil à prisão, mas este já não estava no país. Estes 2 casos só vieram ao conhecimento público a quando do incidente do Barricado na RTP se apoderou dos mídias nacionais. E Manuel Subtil se tornou uma pequena celebridade. Mas também os vi na RTP Arquivo, por isso tirem as vossas próprias conclusões. Manuel Subtil pode até ter sido o pioneiro do cunho do termo barricado, mas com certeza não foi o último. Devido ao impacto positivo que teve em 2001, já que Manuel Subtil foi quase visto como um herói nacional e saiu sem grandes problemas do caos que tinha montado, e até conseguiu o que queria, tornou-se um pouco moda em Portugal pessoas barricarem-se para conseguirem o que quer que fosse.
Em 2001, no mesmo ano, a 6 de março, um homem, José Luís, barricou-se numa agência bancária do Centro Comercial Carrefour de Telheiras, Lisboa, mantendo uma refém depois de ter dado 2 tiros na sua ex-mulher no parque de estacionamento. Alegadamente queria balear um empresário bancário que acreditava ter um caso com a mulher. A 16 de fevereiro de 2008, José Carlos Paiva, um homem de 53 anos da Amadora, barricou-se nas instalações da TVI, em Queluz de Baixo. Tudo porque estava desagradado com uma queixa que fizera na esquadra da zona e que nunca foi resolvida, e que queria falar ao país, ao primeiro-ministro ou à comunicação social. A 8 de maio de 2008, um homem entrou no Palácio da Justiça de Gaia e ameaçou com uma arma 2 juízas e vários oficiais da Justiça na Secretaria do Tribunal de Família e Menores. Tudo porque não concordou com uma decisão não favorável do Tribunal. A 15 de março de 2009, em Valmarinha, Rio Maior, um homem barrica-se na sua própria casa com a mulher e 2 menores, um de 10 anos e um bebê de 4 meses, provocando 2 explosões, um incêndio e, eventualmente, 2 disparos. Um deles na sua própria viatura, outro contra os policiais ali presentes. E muitos outros casos. Nenhum destes episódios teve, contudo, o impacto que o pioneiro Manuel Subtil teve. As pessoas simplesmente já não queriam saber. Como o primeiro acabou, bem, não havia nada mais de interessante a ver ou a opinar. Lembrem-se do contexto temporal do incidente de Manuel Subtil. 2001. O Big Brother em Portugal tinha sido exibido pela primeira vez apenas no ano anterior e tinha sido um fenómeno nacional. Acompanhar tudo ao minuto. A 11 de setembro de 2001 acompanhamos um outro evento ao segundo, com mais ou menos importância. O acompanhar em direto fenómenos estava de facto na moda. Todos estes casos de barricados tiveram a intervenção da polícia, negociações e alguns exigiam falar com a imprensa e televisões, alguns até conseguindo. Levando à pergunta, queriam estas pessoas justiça ou protagonismo e mediatismo? E Manuel Subtil terá aprendido a lição em 2002 com o facto de não ter dado nas vistas o suficiente na sua nova tentativa de estar barricado no carro? Não propriamente, já que a 22 de novembro de 2012, Manuel Subtil esteve durante 3 horas em frente ao Serviço de Finanças em Sernach, Coimbra, a protestar com um megafone por uma dívida às finanças, segundo ele, inventada. Será só assim que Manuel Subtil sabe resolver os seus problemas? Em público? E a culpa será dele? Ou nossa, da população portuguesa, que lá em 2001 o apoiou na sua causa e até o aplaudiu como um herói, fazendo-o crer que ele tinha toda a razão no que fez. Foi ele que percebeu mal? Ou fomos nós? E é este o vídeo de hoje. Acredito que muitos de vocês já conhecessem este caso, porque pelo menos quem já era nascido nessa época é um bocadinho difícil ter ultrapassado esse dia sem ligar na televisão e ver Manuel Subtil aos berros na casa de banho. Acho que isso é uma coisa muito histórica. Hoje em dia, com o passar do tempo, eu acho que Manuel Subtil se transformou mais num cromo, num motivo de piada e vergonha alheia, assim, da televisão portuguesa. Mas na altura vocês não têm noção do apoio, assim, geral que Manuel Subtil estava a ter. A empatia que as pessoas tiveram com Manuel Subtil foi mesmo uma coisa do outro mundo, uma coisa gigante mesmo. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal, também se ainda não estiverem. Deixem nos comentários sugestões de vídeos para eu trazer aqui para o canal. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Supostamente alugando. Não, ainda não posso.